Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36. Quem achou, diga amém. Quem não achou? Quem não achou? Todos acharam? Amém. Louvado seja Deus. Mateus 24, 36 vai dizer assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu evangelho. Fale conosco nessa noite de uma forma especial e de uma forma poderosa. Fique à vontade, Jesus, para falar, ministrar ao nosso coração aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós estamos, meu Pai, com a expectativa totalmente no Senhor, porque o Senhor é poderoso. E nós, meu Pai, saímos da nossa casa para estarmos aqui, para ser ministrados pela tua presença. Transforma, meu Pai, a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Nós queremos sair daqui totalmente transformados pelo poder da tua palavra. Que nós possamos, meu Pai, ser achados dignos pelo teu sangue naquele dia, ó Deus, de ser chamado pelo teu nome. Meu Deus, e naquele dia, meu Pai, o Senhor nos chamar para estar contigo eternamente, em o nome de Jesus. Podemos assentar-nos. Louvado seja Deus. Nós estamos dentro de uma série de mensagens acerca do sermão profético do Senhor Jesus, aonde no primeiro domingo que nós damos início, em Mateus 24, do versículo 1 até o 14, nós falamos sobre o princípio das dores. Jesus Cristo falando sobre os princípios das dores. E no segundo domingo nós ouvimos a palavra de Deus acerca da grande tribulação, Mateus 24, versículo 15 ao 28. Domingo passado foi acerca da vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 16 até o 35. E hoje nós vamos falar sobre a exortação à vigilância e como aguardar a sua vida. Exortação à vigilância e como nós devemos aguardar a vinda de Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, aqui nesses versículos que nós lemos, Ele vai dizer, Ele começa o versículo 36 falando algo muito interessante. Ele vai dizer assim: olha, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu. Aqui, irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e entender que se Jesus, em seu estado de encarnação, não tinha o conhecimento do dia ou da hora, ele vai dizer da hora da segunda vinda, é fútil toda pessoa ficar especulando a hora em que ele vai voltar, porque o próprio Jesus, aquele que vai voltar, ele diz, versículo 36, porém
daquele dia e hora? Ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então, o que nós precisamos decidir de hoje como um ponto de partida aqui? Entender acerca da vigilância, de que não é tempo de nós ficarmos especulando. Tem muitas pessoas, principalmente na mídia, você vai ver pessoas especulando, fazendo especulações, tentando ser assertivas nas suas especulações. Mas Jesus Cristo deixou bem claro, e entre Jesus e a especulação do homem, eu sempre vou ficar com Jesus, irmão. Jesus Cristo vai dizer: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Quando ele disse ninguém sabe, isso quer dizer, irmãos, que é ninguém. E ele, inclusive, no seu estado de encarnação, ele o coloca naquele contexto. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, volto a dizer, não é tempo de especular, mas sim de se posicionar. Fala com o seu irmão que está do seu lado: é tempo de se posicionar. Não é tempo de especular. Chega, fala assim, olha, chega de especulação. Amém, irmãos? Porque se posicionar é muito mais importante do que ficar se especulando. Olha o que Jesus Cristo, desculpa. Olha o que Jesus Cristo ele disse no versículo 37 até o 39, acompanha comigo. E como foi nos dias de Noé, olha isso, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho. Aqui é uma comparação, não é uma parábola. Parábola a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é a título de comparação de um fato importante na história bíblica e da humanidade. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porquanto, aqui ele dá detalhes da comparação que eles estavam fazendo nos dias de Noé. Olha os detalhes. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do... Aqui, irmãos, Jesus está utilizando de um fato importante. Qual fato? Dilúvio, os dias de Noé e os dias que antecederam ao dilúvio. Quando nós pegamos Gênesis capítulo 6, versículo 3, a Bíblia fala que Deus, ele percebeu que o homem ele era obstinado, que o homem ele era inclinado para o pecado. Gênesis 6, 3. Mas no versículo 8 a Bíblia fala: porém Noé achou graça aos olhos de Deus. Dentro desse contexto, quando a Bíblia fala que Deus achou graça aos olhos de Noé, que Noé, melhor dizendo, achou graça aos olhos de Deus, a Bíblia fala, irmãos, que Deus falou com Noé para construir uma arca, porque a humanidade estava totalmente imbuída, inserida no pecado, seja moral, seja qual for
o âmbito do pecado estava inserido, entremeado na sociedade. Agora, aqui a Bíblia está dizendo que, porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Agora, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que ele fala assim, olha, que para além da corrupção do gênero humano que havia naquela época, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo fala assim, olha, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam assim casamento. Agora eu quero que você me seja sincero. Comer é algo lícito? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Beber é algo lícito? Sim. Casar é algo lícito? Então por que Jesus Cristo falou isso? Olha o que Jesus Cristo falou, para além da corrupção do gênero humano. Ele vai dizer detalhes, ele vai dizer, olha, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui Jesus Cristo estava alertando sobre o perigo da vida comum, o perigo de nós nos embriagarmos com as coisas desse mundo, o perigo de nós alcançarmos um lugar de satisfação plena, ainda que seja momentâneo, no nosso coração, com todas essas coisas que volto a dizer, é isso. As pessoas estavam vivendo tão satisfeitas com a vida comum que elas tinham esquecido de Deus, que elas tinham esquecido daquilo que é mais importante na vida dela, que é a presença de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu amo a palavra de Deus, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu sempre vou encontrar, Deus é tão maravilhoso, que Ele sempre vai nos mostrar um remanescente. Sempre. Porque quando você olha na genealogia de Noé, você vai encontrar Enoque. Enoque, ele era bisavô de Noé. A Bíblia fala assim que Enoque gerou Metusalém. Metusalém gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. Lameque, pai de Noé. Metusalém, pai de Lameque. E Enoque. Enoque era bisavô. Mesmo naquela geração corrompida, mesmo naquela geração que estava embriagada com as coisas desse mundo, mesmo naquela geração que estava vivendo a vida comum, e a forma que eles estavam vivendo estava muito bem sem a presença de Deus, entre aspas, Deus nos dá a condição de olhar para a palavra e ver Enoque. Enoque, a Bíblia fala, Gênesis 5, 24, Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus, Deus para si o tomou. Agora, irmãos, vamos lá. Jesus Cristo está dizendo do perigo da vida comum. Jesus Cristo está dizendo, olha, você pode comer? Pode. Você pode beber? Pode. Você pode casar? Por favor, case. Você pode, dar-se em casamento? Sim, a Bíblia também vai dizer que isso é um chamado de Deus para a vida do homem e para a vida da mulher. Agora, tome cuidado para que essas coisas não roubem o lugar de Deus do seu coração. Tome cuidado para que essas coisas não te embriaguem. Tome cuidado para que essas coisas não tornem o rei do seu coração. E quantas pessoas que estão assim hoje, irmão,
Vamos ser sinceros, quantas pessoas que você conhece que estão vivendo uma vida comum, mas sem a presença, que estão vivendo uma vida comum, mas que deixou de lado, Cristo foi destronado, Ele não está no centro do seu coração, nem muito menos da sua casa e da sua família. E quantas pessoas que não estão acreditando mais que Ele vai voltar, assim como foi nos dias de Noé. Sabe de uma coisa? Noé foi tido como um louco, porque ele acreditou numa coisa que ainda não tinha acontecido. A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus ainda não aconteceu. Ele vai voltar para buscar uma noiva. Mas você precisa, eu e você, nós como igreja precisamos acreditar nisso. E somente acreditar da boca para fora não é necessário. Nós precisamos nos posicionar. A forma como nós estamos vivendo vai apontar aquilo que nós acreditamos. Guarde isso no seu coração. A forma como você vive vai apontar se você está acreditando que Ele vai voltar de verdade. Imagine Noé, irmãos. Vamos tentar conjecturar aqui, sem devanear muito, né? Porque senão as pessoas vão nos chamar de novo também. Imagine Noé, que ainda não tinha chovido, né? Noé falando para as pessoas: olha, Deus me mandou construir uma arca porque vai chover. Ô Noé, não existe isso. A terra, ela é molhada por um vapor, Noé. Não precisa de chuva. Não precisa de nada que vem do alto. Nós já temos tudo aqui na terra. Me parece que é assim também nos dias. Quando você vai pregar para as pessoas falam: não, minha vida está boa demais, eu não preciso que venha um Cristo do alto. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu já tenho aqui na terra. Meu casamento está indo bem. Eu estou comendo bem, eu estou bebendo bem, está tudo tranquilo. A minha vida está muito boa. Sabe, irmãos, Deus está nos mostrando aqui onde estão os inconformados. Onde estão os inconformados? Como diz a canção, nada está bem aqui. Nada está bem aqui sem a tua presença. Jesus, vem, nós queremos a tua presença. Maranata, o Espírito e a noiva diz: Maranata, ora vem, Jesus, vem, porque a sua noiva já preparou, sabe? A sua noiva já está pronta. Vem, Jesus, o meu coração anseia. Agora, irmãos, se nós estamos satisfeitos com a nossa vida, se nós levantamos pela manhã como se nós não tivéssemos com Deus no nosso coração, se nós vamos dormir como se nós não tivéssemos com Deus na nossa vida, se nós passamos todos os nossos dias como um pagão e só somos crentes no domingo, não. Ei, olha o que a Bíblia está dizendo. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, Noé disse: vai chover. A igreja precisa voltar a dizer para as pessoas que Jesus vai voltar, mesmo que elas não acreditem, mesmo que as pessoas não acreditem. Noé não parou de construir a arca. Eu quero te dizer isso nessa noite: não pare de construir aquilo que Deus te chamou para construir. Não pare de construir o caráter de Jesus no coração das pessoas. Não pare de falar para as pessoas que Ele vai voltar. Não pare de falar para os seus filhos, para a sua casa,
falar uma coisa, eu já tentei parar. Eu já tentei inúmeras vezes. Tentei parar. Quantas vezes que eu entrei no meu quarto e falei, Senhor, eu não vou pregar mais. Quantas vezes que eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero mais. Deixa eu ficar quietinho aqui dentro de casa, com a minha família, e está tudo tranquilo. Não quero não, Senhor, eu estou no meu limite. Mas aí, irmãos, todas as vezes que eu tentei parar, Ele não deixou. Ele falou, não, filho, sou eu que te sustento, sou eu que seguro na sua mão. Aí Ele me fez lembrar de Jeremias, que também pensou em parar. Jeremias capítulo 20, verso 9. Todas as vezes que eu tentei parar de falar dele, todas as vezes que eu não queria falar dele, é como um fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. E se nós pararmos de falar para as pessoas, irmãos, quem vai falar? É a igreja, é pela igreja. É pela igreja que Deus vai manifestar o teu poder aqui na igreja da terra. As pessoas vão alcançar a salvação pela igreja. Sabe, irmãos, Cristo vai manifestar o teu poder pela igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Lógico, Ele é o cabeça. Ele que está no comando de todas as coisas. Ele que está no controle de todas as coisas, irmãos. Mas é por nós que Ele está levantando nesses dias. Onde está aqueles que vão pregar o Evangelho? Onde estão aqueles que vão anunciar? Ó, quão bom é os pés, quão formoso é os pés daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Agora, irmãos, uma das principais características daquele tempo é a indiferença. Indiferença é a atitude de quem não demonstra interesse, preocupação ou emoção em relação a algo ou a alguém. Isso é indiferença. Tem emoção nenhuma. Jesus está derramando da sua glória. Tem sentimento nenhum. Noé estava construindo a arca. O problema é dele. Noé é doido, nós não somos. Vamos continuar comendo, vamos continuar bebendo, vamos continuar casando e dando-se em casamento. Deixa Noé com a sua arca para lá. Isso é indiferença. Outro sentimento, outra realidade que existia naquela época e que nos dias do fim também terá. Primeiro eu falei sobre a indiferença, segunda, negligência. É quando alguém deixa de fazer o que deveria ser feito por descuido, desatenção ou falta de responsabilidade. Isso é negligência. Duas características do povo que viveu anterior ao dilúvio: indiferentes e negligentes. Duas características que nós como cristãos hoje não podemos carregar: indiferente. O fogo está caindo, Senhor, eu quero estar no meio, eu quero ser participante daquilo que o Senhor vai fazer. Senhor, leva-me aonde o Senhor quiser me levar. Senhor, eu não quero ficar de fora do grande e último avivamento, mesmo que seja, Senhor, para fazer a coisa mais simples na sua casa. Eu quero estar lá. Eu não quero ser negligente. Quero ser negligente. Só que hoje é um pouco diferente, né? As pessoas escolhem o que quer fazer. As pessoas, elas querem escolher. Isso eu não quero fazer não. Isso aqui. Irmãos, daqui a pouco a gente vai ver. Todos nós somos chamados para ser. Todos nós. E se nós estamos tendo o privilégio de servir, glória a Deus. Antes da ressurreição, Jesus Cristo passou a mão numa cruz. E antes da cruz, Ele passou a mão numa toalha, numa bacia e lavou os pés dos discípulos.
Entende isso? Ele serviu a todos. E nós fomos chamados para servir. Agora, o que nós precisamos entender? Não podemos ser indiferentes. Será que nós não estamos sendo indiferentes com a pregação do Evangelho? Será que nós não estamos sendo omissos no nosso dia a dia? Quando pessoas passam por nós, quando pessoas se deparam conosco, será que nós não estamos sendo indiferentes e negligentes, omissos com a pregação do Evangelho? Será que nós não estamos sendo negligentes com aquilo que nos foi confiado? Versículos que estão entendendo isso, diga amém essa palavra, diga amém. O versículo 40 vai dizer assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado outro. Vigiais, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Percebe que o versículo 42, em outras palavras, está igual ao 36. Mais uma vez ele está dizendo: ninguém sabe, mas antes disso, ele está falando vigiar. E vigiarmos. Ele mostra aqui, olha, porque como vigiar? Considerar isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso está vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que você não pensei. Ele está falando no versículo 40, olha, então estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Se nós olharmos no contexto dos versículos anteriores, aqueles que que passaram pelo juízo de Deus foram os que foram levados. O dilúvio levou a todos. Infelizmente, esses versículos, muitas pessoas pegam eles para dizer que o arrebatamento será secreto, porque um será levado e o outro não. Mas o contexto está claro e explícito. Aqueles que foram levados foram aqueles que receberam o juízo de Deus. Está claro aí no texto. E aqueles que foram salvos, a família de Deus. Agora, irmãos, ele está dizendo: vigiar, tome cuidado, pelo fato de que nós não sabemos a hora, o dia, precisamos vigiar. Por quê? Porque assim como o pai de família, que se soubesse, pai de família é aquele que cuida da casa, protege a família, sim ou não? Imagine, você está lá dormindo, escuta um barulho, aí o homem vai e fala com a mulher: mulher, vai ver o que está acontecendo, porque o barulho, está um barulho aqui em casa. Geralmente é o contrário. A mulher escuta o barulho e o homem vai. Geralmente é assim, né, irmãos? E o homem vai lá olhar: opa, peraí, tem um ladrão querendo entrar aqui? Não, tem homem nessa casa. Mas o que Jesus Cristo está dizendo é sobre a vigília. É sobre você ficar percebendo: ei, na minha casa o ladrão não vai entrar, o ladrão não vai poder entrar. Jesus Cristo está dizendo, da mesma forma que o pai de família monta a vigília para não deixar o ladrão, se ele souber que hora que ele vai vir, da mesma forma nós precisamos estar vigilantes no tocante ao retorno dele, no tocante à sua vida. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes as pessoas não vivem assim. Muitas das vezes as pessoas estão adormecidas. As pessoas estão, irmãos, dormindo no seu estado espiritual de vivência. E todas essas coisas, como foram faladas anteriormente, inclusive nos outros cultos,
está nos mostrando, a Bíblia está nos mostrando, sabe, queridos, o que nós precisamos saber, porque o que nós precisamos saber ficou escrito. Deus nos deixou a Bíblia. Então nós precisamos abri-la, meditá-la dia e noite, medite nela dia e noite, para que nós não sejamos enganados, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, para que nós possamos, sabe, queridos, no nosso estilo de vida nos posicionar, no nosso estilo de vida, nos preparar, porque é necessário se preparar também. Semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre se preparar, sobre as 10 vidas. Agora, aqui vai dizer no versículo 45: quem é, pois, o servo fiel? Acompanhe comigo. E prudente, que o Senhor construiu sobre a sua casa, constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Primeiro, aqui sim é uma parábola. Servo prudente, aquele que quando o Senhor voltar, ele vai estar servindo da forma que Deus o deixou fazer, não da forma que Deus mandou ele fazer. Aí o texto, irmãos, é bem claro: feliz, bem-aventurado. Agora aqui, irmãos, abrindo um parênteses aqui, de novo, todos nós somos chamados a servir em alguma coisa, ou com alguma coisa nós podemos servir no reino do céu. Outro dia uma pessoa me mandou uma pergunta: pastor, o que é o reino dos céus? E o que eu, como uma mulher, posso contribuir para o reino dos céus? Eu achei essa pergunta fantástica. Sabe por quê? Porque todos nós, é lógico, eu respondi, todos nós, de alguma forma, podemos contribuir com o reino dos céus. O reino dos céus é Cristo nas pessoas. Mateus 4,17: arrependendo-vos, porque é chegado a voz do reino dos céus. O reino dos céus é Cristo morando no coração das pessoas, é Cristo transformando a vida das pessoas, e todos nós, definitivamente, todos nós podemos e conseguimos contribuir com o reino dos céus. Agora, irmãos, a pergunta aqui é bem clara, eu já estou até, inclusive, caminhando para o final. O versículo 45 vai dizer: quem é, pois, o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Sabe de uma coisa, irmãos? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Quero que você reflita nisso nesse dia de hoje. Que nós possamos sair daqui refletindo o que nós temos feito com aquilo que Deus, o que Ele tem nos dado. Ele nos deu, Ele tem nos dado. O que nós temos feito com a nossa vida? Porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito. O que nós temos feito com a nossa vida? O que você tem feito com o templo do Espírito? O que você tem feito com a sua família? As pessoas que estão perto de você? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. O que você tem feito com o seu tempo? Eis aqui uma pergunta: o que nós temos feito com o tempo?
temos. Tem uma pregação do Billy Graham que ele fala que essa geração é a geração que mais lutou para ter tempo, mas é a geração que menos se tem. Há um tempo atrás, as pessoas andavam a cavalo. Hoje as pessoas se deslocam de avião. Internet, um monte de coisa que o ser humano criou para poder ter mais tempo. Mas hoje não tem. E o tempo é precioso, irmão. O tempo não volta mais. O dia de hoje se passou. Ele não volta mais. O tempo de você se posicionar, o tempo de você ser uma nova pessoa, o tempo de você tratar melhor sua esposa, o tempo de você cuidar melhor dos seus filhos, o tempo de você ter um tempo de qualidade com a sua família, o tempo de você fazer algo de bom para deixar um legado, é hoje. Sabe por quê? O que passou, passou. Não volta mais não. E às vezes as pessoas são saudosistas. Ah, como eu queria que o tempo voltasse. Não volta. Infelizmente, ou felizmente, não sei colocar. A verdade é que nós precisamos olhar para esses textos e fazer uma reflexão. O que nós temos feito na nossa vida? Qual foi a última pessoa que você evangelizou? Ou será que você está só focado em ganhar dinheiro? Se a gente for conjecturar, fazer uma comparação também com os dias de Noé, comia, bebia e dava esse casamento. Jesus ainda estava sendo tranquilo em relação aos dias de hoje. Hoje as pessoas estão focadas em quê? Ganhar dinheiro, trabalhar, ter uma vida boa aqui nessa terra. E a gente, irmãos, nem sabe até quando vamos ficar aqui. Conforto, Senhor, quero conforto. Mas se a gente olhar, irmãos, para a história bíblica, homens e mulheres de Deus abriram mão de conforto por causa da presença. Sabe, irmãos, eu não quero ter uma vida de conforto se não tiver a presença de Deus. Não quero, irmãos. Não quero. Se for para ter com a presença de Deus, eu quero. Amém. Eu quero esse conforto. Mas, irmãos, se for para ter uma vida de conforto longe da presença de Deus, eu não quero. Eu quero a presença dele. A Madame Guyon vai dizer que o livro dela, experimentando as profundezas de Deus, ela vai dizer que ela conheceu a Cristo, ela aprendeu o conforto de Cristo no fundo de uma cela na França, nas paredes frias e fétidas de um calabouço. Uma mulher encontrou Jesus. E nós estamos muito desconfortáveis com a nossa vida. Às vezes nós sentamos à mesa para participar da nossa alimentação e não temos sequer a humildade de convidar Ele para estar conosco ali, a dar as mãos, uma simples oração e Senhor, participa conosco dessa refeição, porque foi o Senhor que nos deu esse pão. Senhor, senta conosco nessa mesa. Lembramos no domingo da Santa Ceia, lembramos no discipulado que Ele existe. Ei, quero te dizer algo nessa noite. Todos os dias da sua vida você precisa lembrar que Ele existe, que Ele está contigo. Todos os dias dessa sua vida você precisa convidá-lo a estar com você, a caminhar com você. A Bíblia fala, Gênesis 5:24, que Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Nós precisamos andar com
Deus quer levantar uma geração que anda com Jesus. Liga a sua mão para Ele nessa noite, queridos. Existe uma graça, existe uma glória, existe uma presença sendo liberada sobre nós esses dias. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus está habilitando a sua igreja para viver sobre essa verdade. Qual a verdade? A verdade é que Ele está voltando. A verdade é que Ele está à porta. Existe uma mesa sendo preparada para os seus filhos. Existe um lugar sendo preparado para nós. E nós não precisamos e não devemos ser negligentes. Nós não precisamos e nem devemos ser indiferentes. Mas nós precisamos ser participantes daquilo que Ele vai fazer. Senhor, não importa o que o Senhor vai fazer. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá quando o Senhor derramar. Eu quero estar lá quando o paralítico saltar na cadeira de roda. Eu quero estar lá quando o câncer pular no corpo da pessoa. Eu quero estar lá, Jesus, quando a AIDS for embora com apenas a sua presença, com apenas uma palavra dita. Eu quero estar lá quando a sua presença transformar milhares e milhares de pessoas, aceitar o teu evangelho, mesmo que a tribulação cresça, mesmo que a dificuldade cresça. Nós vamos segurar na mão dele e ele vai fazer, porque ele é poderoso, porque a tua palavra não muda, porque ele não sofre alteração e porque ele é fiel. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, irmãos, nós precisamos, como igreja, refletir muito sobre isso, irmãos. Nós precisamos, como igreja, olhar para esse texto e falar assim: Senhor, quero ser responsável. A fé, irmãos, te torna responsável. Guarde isso no seu coração. A fé nunca deixou uma pessoa irresponsável. É pela fé que as pessoas, Hebreus capítulo 11, fecharam a boca, que Deus fechou a boca dos leões. É pela fé que o fogo não queimou aqueles que foram chamados, foram jogados na fornalha. É pela fé, irmãos, que Pedro andou por cima das águas. A fé, cada vez que você tem uma fé nele, que você coloca a sua fé nele, quanto mais você vai se tornar uma pessoa responsável com a pregação, responsável com aquilo que Deus está fazendo no local, responsável com a necessidade do seu irmão, responsável com aquilo que ele vai fazer, que a tua palavra não mente. Para finalizar, como nós estamos aguardando o retorno dele? Será que nós temos sido uma igreja responsável? Será que nós temos sido, irmãos, responsáveis com a oração? Será que nós temos orado, gastado a nossa vida em oração? Será que nós temos, irmãos, sido responsáveis com a leitura para conhecer a Deus, a leitura da palavra? Será que nós temos sido responsáveis com aquilo que Deus confiou, colocou nas nossas mãos? Que nós possamos, de verdade, entender que Deus ele está levantando. Deus está levantando uma igreja que conhece, que conhece o Deus que tem. Deus está levantando uma igreja, sabe, queridos, que não importa a dificuldade que se levanta, Deus está levantando uma igreja que não vai abrir mão da sua presença. Deus está levantando uma igreja que só quer a tua presença. Senhor, eu só quero a sua presença, mais nada, apenas a sua presença. Fique sobre os seus pés.
gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para a sua palavra chega. Eleve o seu pensamento a Deus. Ele está aqui.